Gente querida, se você já assistiu ao nosso vídeo de estudo, você sabe quem foi Hilário de Poitiers. Esse gigante da fé nos deixou um legado grandioso. Hoje falaremos sobre o sofrimento dos fiéis por amor a Cristo. Se você assistiu ao nosso vídeo de estudo, você sabe que Hilário foi perseguido pelos hereges e acabou sendo exilado por defender a verdadeira fé. Ele foi expulso de sua terra natal, na Gália, uma antiga região francesa, e foi mandado para a Frígia, atual Turquia, por um período de 4 anos aproximadamente. Na verdade, Deus converteu o mal em bem, pois esse foi um período bastante frutífero na vida de Hilário, contribuindo grandemente na sua formação intelectual. Ele teve acesso à cultura oriental, que naquela época superava em muito a ocidental. De qualquer forma, eu gostaria de meditar com vocês sobre a coragem de Hilário frente aos seus adversários. Ele não temia a própria morte, se isso representasse a sua fidelidade a Deus. Quanta diferença em relação à postura cristã de nossos dias. Você não concorda? Certamente, você já deve ter se deparado com algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, talvez faça até parte dela, de alguma dessas igrejas, não sei, que utilizam a frase "pare de sofrer" para abarrotar seus bancos com promessas de prosperidade financeira e coisas deste tipo. Vocês conhecem, já ouviram falar de Jonathan Edwards? Ele é considerado o maior teólogo e filósofo americano e tem uma frase bastante parecida. Em sua obra Lugar de Refúgio, ele disse o seguinte: "Portanto, se Cristo sofreu pelo crente, já não é necessário que este sofra. E por que teria o crente de temer?" No entanto, Jonathan Edwards ensinava algo muito diferente do que é ensinado em grande parte das igrejas em nosso país. Enquanto muitos ensinam que o crente não deve sofrer, Jonathan Edwards e todos os escritores bíblicos afirmaram que sim, que ele pode e, na verdade, sofre justamente por ser cristão. Como pode ser isto? Talvez você pergunte. A aparente contradição na frase de Jonathan Edwards é solucionada quando analisamos o tipo de sofrimento que ele tinha em vista. O sofrimento que muitos não aceitam é aquele que a Escritura apresenta como sendo a nossa porção nesta vida. "Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16, versículo 33. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. "Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados." 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. Contudo, Jonathan Edwards e tantos outros pregavam com firmeza a legitimidade dos sofrimentos na vida de um crente verdadeiro. As nossas aflições são determinadas por Deus com o objetivo de produzirem frutos para o nosso bem e para a sua glória. Como disse John Piper em O Sorriso Escondido de Deus, as aflições de John Bunyan nos deram o peregrino. As aflições de William Cowper nos deram hinos em inglês, hinos maravilhosos. E as aflições de David Brainerd nos deram um diário publicado que tem mobilizado mais missionários que qualquer outra obra semelhante. A fornalha do sofrimento produziu o ouro da direção e inspiração para viver a vida cristã, adorar o Deus cristão e espalhar o evangelho cristão. Existe uma certa ironia no fruto destas aflições. O confinamento de Bunyan ensinou-lhes o caminho do peregrino da liberdade cristã. A doença mental de Cooper produziu música doce da mente para almas atribuladas. A miséria abrasadora do isolamento e da doença de Brainerd explodiu em missões mundiais, além de toda a imaginação. Ironia e desproporção são ambos o caminho de Deus. Ele nos mantém desequilibrados com suas conexões imprevisíveis. Pensamos que sabemos como fazer algo grande e Deus o faz pequeno. Pensamos que tudo que temos é fraco e pequeno e Deus o torna grande.
A estéril Sara dá à luz ao filho da promessa. Os 300 homens de Gideão derrotam 100.000 midianitas. Uma funda nas mãos de um jovem pastor derruba o gigante. Uma virgem dá à luz o Filho de Deus. Os 5 pães de um rapazinho alimentam milhares. Uma violação da justiça, um expediente político fisiológico e a tortura criminosa, numa cruz repulsiva, tornaram-se o fundamento da salvação do mundo. Este é o caminho de Deus: tirar do homem toda vanglória e dar toda a glória a Deus. Eis o que o próprio Bunyan, um homem que sofreu excessivamente, escreveu. Nós também, antes que a tentação venha, pensamos que podemos caminhar sobre o mar, mas quando os ventos sopram, sentimos que começamos a afundar. E ainda assim, isto não nos traz nenhum bem. Não poderíamos viver sem tais mudanças da mão de Deus sobre nós. Nossa natureza carnal cresceria excessivamente se não tivéssemos nossos invernos no tempo apropriado. Disse que em alguns países as árvores crescem, mas não produzem fruto, pois não há inverno ali. Portanto, você que me ouve, saiba que o sofrimento é uma parte da peregrinação cristã, sendo ordenado em tipo, intensidade e lugar pelo próprio Deus. Quando Jonathan Edwards disse, portanto, se Cristo sofreu pelo crente, já não é necessário que este sofra, e por que teria o crente de temer? Ele se referia ao sofrer o castigo da lei, o que é impossível para o crente, pois Cristo, por intermédio de sua obra substitutiva, sofreu por ele. Como o próprio Edwards disse, Cristo sofreu o golpe da justiça, e a maldição da lei caiu toda sobre ele. Cristo sofreu toda a vingança que se destinava ao pecado que cada um de nós cometeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. As Escrituras estão cheias de provas de que aqueles que foram realmente regenerados, ou seja, aqueles que são crentes genuínos, estão totalmente seguros em Cristo. E Deus os preservará de cair totalmente da graça. É Deus quem faz com que eles perseverem. Dá para compreender? Eles, assim como o filho pródigo, podem se desviar temporariamente, mas a graça eficaz do Pai os trará de volta, convencendo-lhes do seu pecado. Eles, como a ovelha perdida, podem se desgarrar, mas o bom pastor não descansará até que os encontre de novo e os traga ao redil. Os filhos de Deus jamais sofrerão o castigo eterno. Eles sofrem aqui, mas desfrutam de paz e glória no porvir. É por isso que Paulo disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. Que durante o nosso sofrimento presente e temporário, possamos glorificar a Deus pela sua grande salvação, por seu bendito Filho, por nos ter livrado de uma forma completa, segura e eficaz do sofrimento futuro. Não porque merecêssemos, mas por pura e bendita graça. Você crê nisso? Então deixe agora um comentário que expresse a sua gratidão a Deus. Além de abençoar outras pessoas que lerão o seu comentário, tá? O seu comentário fará com que este vídeo alcance mais pessoas. Aproveite também para compartilhar nas suas redes sociais, tá? E deixe o seu like, sempre, para que o YouTube continue indicando para você os vídeos aqui do canal. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.